Olá a todos. Estamos aqui para continuar a nossa caminhada de toda semana, enquanto pudermos, mas com a graça de Deus e seguros nas mãos de Nossa Senhora das Dores e São José, nós tocamos em frente. E hoje nós vamos seguir ainda pelo caminho da misericórdia de Deus, falando sobre dois momentos em que essa misericórdia se faz sentir profundamente nas pessoas que nelas, que foram o objeto delas, da misericórdia de Deus. E se aconteceu com eles, pode acontecer conosco também, porque Deus é, sobretudo, misericórdia. E o rosto humano da misericórdia de Deus é Jesus. E Jesus, quando os seus discípulos perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar, Jesus tinha acabado de orar. Aí ele disse: olha, quando vocês orarem, digam o seguinte, que é o que nós vamos dizer agora, mas invocando a Santíssima Trindade no início. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E como é que Jesus ensinou a orar? Ele ensinou a oração do Pai Nosso, que é aquela que nos une fraternalmente. Porque se Deus é nosso Pai, Ele é Pai de Jesus Cristo. E Jesus disse que Ele é Pai nosso. Então é dele e nosso. Portanto, nós somos irmãos de Cristo, irmãos em Cristo. Por isso chamamos a Deus de Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Um dia aconteceu que Jesus tinha morrido. E dias depois, tendo ido ao túmulo, as mulheres encontraram a pedra corrida. Havia uma pedra na entrada do túmulo, ela tinha sido corrida, tinha sido posta de lado, e dentro elas viram o túmulo vazio. Eram 3 mulheres, as 3 Marias, e uma delas vai avisar aos discípulos de Jesus. Ela foi e disse àquele que era o chefe dos discípulos: Pedro, lembremos-nos de que Pedro foi, nesses nossos encontros, o primeiro a viver a misericórdia infinita de Deus. Porque, tendo negado Jesus, ele se vê perdoado por Jesus com um simples olhar de Jesus. Jesus olha para ele na hora que está saindo do Sinédrio, naquela noite, ao lado de uma fogueira, numa noite escura, numa noite fria, tudo a escuridão e a frieza da falta de fé, do momento em que Pedro estava vivendo, em que a fé como que se lhe escapasse, e tanto escapou que ele negou o mestre. Aí o mestre sai, olha para ele com firmeza, mas olha profundamente. E aí, ao olhar profundamente, ele ensina a Pedro que é conhecer a pessoa. Conhecer a pessoa é o que Jesus fez sempre. Ele olhava para a pessoa e o olhar dele penetrava aqueles que eram objeto do seu olhar. E o olhar penetrante de Jesus atingia o coração da pessoa, a mente da pessoa, o ser total da pessoa. E isso continua acontecendo.
Isso não acabou, porque nós não vemos Jesus fisicamente, mas o vemos agora até mais do que antes, porque nós o enxergamos pela fé. E Pedro foi um homem de fé, era um homem de fé, uma fé cambaleante, uma fé que tropeçava e caía, porque era humano. Não se esqueça que o nome dele era Simão. Então, Simão Pedro, ele por vezes agia, é o Simão que a gente vê nas atitudes, nas ações, na fala de Pedro, mas também vê o Pedro, quando ele diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E o Simão aparece, sem deixar de ser Pedro, ele aparece porque Jesus já o tinha feito Pedro, ele aparece no momento em que ele diz que não conhece Jesus. E nós não fazemos o mesmo? Até muito mais do que Pedro, pois se Pedro estava do lado de Jesus, conheceu Jesus pessoalmente e chegou a fazer isso, que dirá nós, que vemos Jesus pela fé. Se não tivermos uma fé arraigada, uma fé fortalecida pela oração contínua, permanente, Pai nosso que estás no céu, se não deixamos que o nosso Pai haja dentro de nós, e a partir daí as nossas ações sejam as dele em nós, não se vai a fé. Porque a força do mal, quer dizer, do demônio, é muito maior. E eu gosto sempre de lembrar, porque serve para a minha lembrança também, aquela palavra de São Lucas, presciente, no final das tentações de Jesus no deserto. O diabo derrotado se afasta de Jesus, diz São Lucas, por um tempo. Esse por um tempo é todo o tempo, porque o diabo é atemporal. O nosso tempo humano é que é limitado, mas o do diabo não. E o diabo estará sempre presente na nossa vida, na vida de todos nós, porque ele é o mal. Onde existe o trigo, existe o joio. Ele será o joio em relação ao trigo. Então compete-nos exatamente escolher o trigo e deixar o joio para o lado. Mas isso é a liberdade que nós temos para escolher. E outra coisa também que eu costumo dizer, às vezes as pessoas estranham, é que o diabo não tem chifrinho, nem rabo comprido, nem usa aquele tridente, nada disso. Não é uma figura horrorosa, porque se fosse uma figura horrorosa seria fácil a gente dar no pé. Mas não, ele sabe se transformar numa figura muito bonita, muito atraente, muito sensual. O diabo, diz um filme, veste Prada. Quer dizer, nisso nós vemos que o mal tem uma força tremenda. A nossa força humana é incapaz de afastar o mal. Nós precisamos da graça de Deus, Pai nosso, que estás no céu, mas está na terra, e está em mim. Nós precisamos da graça de Deus. E a graça de Deus, ela se baseia no amor infinito que Deus tem por nós. E do amor decorre a misericórdia de Deus. E é disso que nós viemos falando. Nós vimos isso com Simão, que Jesus transforma em Pedro. Simão Pedro nega Jesus, mas a misericórdia de Deus age nele. E ele reconhece o pecado, reconhece a sua fraqueza, a sua fragilidade e chora amargamente ter negado Jesus. Aí ele se limpou. E muito bem, é claro que isso deixou uma marca nele muito profunda. A segunda pessoa que nós vimos também, que foi alvo direto da misericórdia de Deus,
foi um tal Saulo. Nós vimos isso na nossa última jornada. O Saulo que se transforma em Paulo. Ele vai para Damasco, Saulo, e volta de Damasco, Paulo. Totalmente convertido, totalmente transformado. E transformado por quê? Pela misericórdia de Deus. E por que ele se transformou pela misericórdia de Deus? Primeiro porque ele abriu o coração para isso. Era um homem honesto, sempre foi. Mesmo na perseguição à igreja nascente, ele fazia isso porque acreditava que estava no caminho certo. Aí o próprio Jesus chegou para ele e chamou pelo nome: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, como tinha o espírito aberto, ele vira-se e diz assim: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Apareceu para ele, era um clarão em cima dele. Eu sou é o nome de Deus. Então Jesus se coloca ali: eu sou o Deus que tu persegues. Persegues a Deus em mim, que sou Deus com Deus. É isso que ele diz quando ele fala: eu sou Jesus, cujo nome, Iesu, quer dizer Jesus, significa Javé salva. E Saulo sabia disso, porque Saulo era um grande estudioso da lei, conhecia-a profundamente, como nós vimos aqui. Pois bem, mas é este Saulo que vai se transformar em Paulo a partir disto, e isso ele vai reconhecer sempre. A maneira como isso aconteceu, isso pode variar. Os detalhes, que são muito importantes, mas o fundamento, o cerne, aquilo que realmente importa, aquilo que se passou no interior de Saulo, isso ele deixa bem registrado, que foi aquele momento em que Jesus veio para ele. Tanto que mais tarde ele vai escrever aos Gálatas dizendo que Jesus apareceu ressuscitado, que ele fala de Jesus ressuscitado. Quem aparece para ele é Jesus ressuscitado. Que Saulo conhecia como Jesus, aquele homem que tinha morrido numa cruz. E que para ele, portanto, era um maldito, porque assim dizia a lei. Pois eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Foi a palavra de Jesus, a luz que vinha do alto, que bateu nele, que penetrou nele de uma tal maneira que ele se transformou. Ora, Saulo foi transformado pela misericórdia de Deus. Porque, afinal de contas, veja bem, ele era um perseguidor da igreja. Eu sou aquele que tu persegues. Ele era um perseguidor da igreja. Ele aprovara a lapidação, quer dizer, praticamente o assassinato de Estevão. Também vimos aqui o Estevão, quer dizer, Estevão, aquele jovem que acaba sendo o primeiro mártir, é o proto-mártir da fé, da nossa religião, mas sobretudo da nossa fé. Ele morreu pela fé em Cristo. E Saulo diz que aprovou. Ora, Pedro carregou consigo, Pedro sempre foi o Simão, ele carregou consigo aquela negação de Jesus. Aquilo foi um peso que não saía da cabeça de Pedro, apesar de ele ter sido completamente perdoado por Jesus. Mas a sua parte humana levava isso com ele, era um peso. E ele só foi entender realmente, ele só se livrou disso quando ele morreu.
e morreu também na cruz. E teve um entendimento tão grande da misericórdia de Deus por ele, que ele não quis morrer como o seu Deus. Ele ia morrer na cruz como Jesus, mas ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Foi a maneira que ele encontrou, a maneira humana que ele encontrou de apagar humanamente por ele a sua negação. Embora ele já tivesse sido perdoado. Mas é aquela história, é o peso que a pessoa leva. E o Saulo foi o mesmo. Ele diz na carta, como Paulo, numa das cartas, ele diz que um espinho me atravessa a alma, me atravessa o corpo. Os estudiosos da Bíblia e das cartas de Paulo especificamente nunca conseguiram descobrir que espinho era esse. Era alguma coisa que ele tinha, algum problema físico, podia ter uma doença, ou seria algum problema íntimo, problema psicológico, problema moral. Provavelmente pode até ser os dois. Provavelmente porque ele tinha sempre a lembrança de Estevão, de cuja morte ele aprovou. Estava do lado dele, não disse um não, e estava indo para Damasco para arrancar os seguidores de Jesus, levá-los a ferro para Jerusalém, para lançá-los na cadeia, e muitos deles iriam morrer lapidados também, com a aprovação de Saulo. Pois de repente, uma luz desce sobre ele, ele ouve Jesus, e ele depois vai dizer que Jesus tinha aparecido a todos, cita várias pessoas que tinham visto Jesus ressuscitado. Depois de botar aqueles mais íntimos, ele bota para mais de 100 pessoas, umas 150, 200, e por último, apareceu-me a mim, diz ele, como um abortivo. Essa é a expressão de Saulo, que na realidade nessa altura já era Paulo, porque está numa carta, numa das suas cartas, em que ele conta que Jesus apareceu a ele. Então, e quando é que Jesus apareceu para ele? Apareceu nesse momento, daquela luz. Por isso ele sempre se considerou um apóstolo. Ele começa as cartas, especialmente as cartas manuscritas, as cartas que ele próprio escreveu, de próprio punho. Ele começa dizendo, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele se chama apóstolo, ele se considera apóstolo, ele é apóstolo. E apóstolo quer dizer o quê? Mensageiro, anunciador, de quê? Da boa nova. E qual é a boa nova? É o Evangelho. Evangelho significa boa nova, é a boa nova de Jesus, o Filho de Deus. Jesus que morreu numa cruz, Jesus que ressuscitou. Esta é a boa nova, será sempre a boa nova. E cabe a nós agora, no nosso tempo, como batizados, levar esta boa nova, sermos mensageiros dela. Isso não significa necessariamente que a gente deva pegar um megafone, ir para a praça diante da Central do Brasil, ou então lá para o Largo da Carioca, e ficar falando um monte de baboseiras. Absolutamente. Nós anunciamos a boa nova, mostramos que somos apóstolos de Jesus, seus discípulos, e apóstolos como mensageiros, pelas nossas obras, pelas nossas ações. É aí, fazendo aquilo que Jesus disse para fazermos, seguindo nas pegadas de Jesus, quer dizer, somos seguidores de Jesus, é aí que nós vamos mostrar o amor que temos pelos nossos irmãos, especialmente os mais necessitados. Aí
é que as pessoas reconhecerão em nós os cristãos que somos, ou seja, os seguidores de Cristo, aqueles que se alimentam da palavra e põem-na em prática, cada um à sua maneira, cada um com as suas, com a sua vocação, mas sempre colocando Jesus no centro da nossa vida. Falar, fazer, agir com Cristo, por Cristo, em Cristo, sempre. E isso quem é que nos ensina? Saulo, que na realidade já não é mais Saulo, é Paulo. Mas deixemos o Pedro e o Paulo no seu cantinho e vamos agora para um outro exemplo, que será o final dessa nossa série, da misericórdia ativa de Deus. Vou falar de dois encontros muito conhecidos. Por isso a gente pode até abreviar um pouco, fazer um sumário do que seja. Vamos começar pelo primeiro, eu vou para lá para trás, para o quadro, para colocar lá de onde é que nós vamos tirar isso, tá bom? Então vejamos. O primeiro encontro, que eu estou chamando de paciência e misericórdia, porque a paciência vem unida à misericórdia. A misericórdia, ela não acaba nunca, a misericórdia de Deus, porque Ele é, acima de tudo, paciente. Paciente. É só lembrar rapidamente. Num domingo para trás, há 2 domingos, se não me engano, há 2 semanas, nós ouvimos uma primeira leitura retirada do Gênesis, em que 3 homens estão visitando Abraão. Abraão os recebe. Quando os homens vão embora, Abraão fica na presença de Deus. E ele tem um diálogo com Deus. Diálogo com Deus quer dizer oração. Então ele está na realidade orando. Aí o que acontece? Ele ficou sabendo que os homens estavam indo para destruírem Sodoma e Gomorra. Ora, o Abraão tinha uma parentela lá nessas cidades, em Sodoma, se não me engano, ele tinha lá uma parentela. Então, como as cidades iam ser destruídas, Abraão, então, na conversa com Deus, ele faz um pedido. Ele diz: olha, se houver 50 justos na cidade, você, que é a justiça, a essência da justiça, destruirá a cidade. E onde é que ficarão os 50 justos? Os justos morrerão pelos ímpios. Onde é que está a justiça? Isso é que Abraão fala. Aí Deus diz para ele: olha, se houver 50 justos, na realidade, o verbo não é esse, não. O verbo não está neste tempo. Se houver, é uma coisa futura, futuro subjuntivo. Mas o verbo, na realidade, se nós formos traduzir, é se houvesse. Então Deus já sabe que não há. Mas ele diz assim: se houvesse, quer dizer, caso existisse 50 justos, eu não destruiria a cidade por causa desses 50. E Abraão, então, vai diminuindo até chegar a 10. O Evangelho termina no 10. E se houver só 10? Quer dizer, isso é um exemplo de quê? De como deve ser a nossa oração. Ela deve ser persistente. Ela não pode parar nunca. Nós devemos insistir persistentemente com Deus para que Ele ouça o nosso pedido. E Deus, que é paciente, aí nós temos um grande exemplo da paciência de Deus, ouve pacientemente e fará valer a sua misericórdia, dando
destruiria a cidade se houvesse 50 justos. Essa leitura de outro dia, eu acho que cairia perfeitamente bem no nosso dia de hoje. E nos dias de todos os tempos. Porque nós somos assim. Muito bem. Então vamos ver um outro exemplo mais perto da gente, que é este que nós vamos tirar do Evangelho de São Lucas, capítulo número 24, especialmente do versículo 25 e seguinte, quer dizer, 25 para o fim. Brevemente, vamos entender o que é, vamos ou melhor, contextualizar isso que está aqui. Jesus havia ressuscitado. Mas antes disso, os discípulos estavam trancados numa casa, que era um cenáculo, com medo dos judeus. Isso quem nos conta é São João. Daqui a pouco nós vamos para ele. Mas, por enquanto, todos os 4 evangelistas falam a mesma coisa. Então, mas somente Lucas fala disso que está aqui. Nenhum dos outros fala desse episódio, só Lucas. Então, eles estão lá. Ora, Jesus tinha sido o polo de atração de todos eles, que viam nele o Messias, que esperavam um Messias libertador, mas um Messias guerreiro, aquele que vinha com uma espada de fogo para acabar com todos os inimigos do povo de Deus. Quer dizer, Jesus seria um guerreiro vitorioso. E Jesus se apresentara como um homem manso e humilde de coração. Um homem que fazia os cegos verem, os mudos falarem, os surdos ouvirem, os coxos andarem, os paralíticos se levantarem e, finalmente, os mortos ressuscitarem, porque ele tinha há pouco tempo ressuscitado Lázaro. Mas mais que isso também, ele multiplicara os pães, ele andara sobre as águas, ele acalmara a tempestade, ele fizera toda uma série de, aspas, milagres que mostravam a sua origem, que mostravam quem ele era efetivamente. Mas até os próprios discípulos fugiam dele. Davam-lhe as costas, como num episódio da multiplicação dos pães. Quando Jesus diz que aquele pão era um pão verdadeiro, porque eles se fartaram. Mas o verdadeiro pão era a sua carne. Esse é o pão vivo descido do céu. Ele próprio se chama assim: eu sou o pão vivo descido do céu. E é isso que nós tomamos, o pão da vida, que nos alimenta em toda missa, toda sagrada comunhão. É isso. Comungar quer dizer comer. Nós comemos o quê? Nós comemos o próprio corpo de Jesus sacramentado. Porque ele nos deixou isso. Deu-nos de presente a si próprio, imolando-se na cruz por nós. Esse é o corpo de Jesus. Muito bem. Então, Jesus morreu. E o fato de Jesus ter morrido fez com que os seus discípulos, os seus amigos, se escafedessem. Pernas para que te quero. Cada um foi para um canto. Aqueles mais próximos ficaram presos, ficaram lá dentro, ficaram trancados, melhor dizendo, no cenáculo. Quer dizer, São João diz que, estando os discípulos de Jesus na tarde do mesmo dia, que é a tarde de domingo, em que Jesus tinha ressuscitado, eles ainda não sabiam, mas estando os discípulos trancados lá nessa sala, por medo dos judeus, mas não apenas por medo dos judeus, isso é a questão material.
É a questão concreta. Se mataram Jesus, evidentemente iriam matá-los também. Aí o que acontece? Eles se trancaram para se defender. E aí o que acontece? Acontece que simplesmente as mulheres chegam e anunciam que Jesus não está mais no túmulo. Aí uma delas vai lá, é Maria Madalena, e Jesus aparece para Maria Madalena. Ela vai correndo e diz aos apóstolos. Aí ela fala com quem? Com o apóstolo principal, que é Pedro. Mas o evangelista o chama antes de Simão. Quer dizer, Simão Pedro. E Simão corre para o túmulo para confirmar o que as mulheres tinham dito. Então, Simão corre para o túmulo acompanhado de outro companheiro. O companheiro dele é justamente o mais jovem dos discípulos, então, que é João. Que é o João, autor do quarto evangelho. É ele que conta essa história. Então, os dois vão correndo para o túmulo e também vem a mesma coisa que Maria tinha visto. Só que Maria fica lá na beira do túmulo, chorando. E Jesus aparece para ela. E ela descobre que é Jesus, porque ele a chama pelo nome Maria. E usa de um tom, uma inflexão na voz, que ela reconhece imediatamente ser Jesus. Pela voz de Jesus, sim, mas a voz de Jesus que reverbera no seu coração. Jesus, como chamou Maria, Mariam, da maneira que só ele sabia chamar, ele também me chama pelo nome. Ele chama cada um de nós pelo nome, porque é assim que Deus nos conhece. Ele nos conhece até antes da nossa criação. Antes de sermos formados na entranha de nossas mães. Deus já nos conhecia, e mais, nos chamava pelo nome. Ele nos ama de uma tal maneira que Ele conhece os nossos nomes. E o amor de Deus se espelha nisso, porque Ele nos chama pelo nome. Ele não diz, você aí, nada disso. Ele chama Paulo, Pedro, como ele disse, Simão, tu és Pedro, Saulo, Saulo. E o Saulo vira Paulo. Jesus não transforma o nome de Saulo, é Saulo que se transforma. Mas por ação de Jesus. Muito bem. Então aqueles estão lá, todos eles reunidos, e não vamos entender que nesses todos só estejam aqueles 11, porque Judas Iscariote já não estava mais. Então dos 12 ficaram 11. Então estão aqueles 11 lá, não senhor, tinha um monte de gente. Tinha muita gente, eram os discípulos de Jesus, estavam lá. Pois 2 deles, como tantos outros, resolvem ir embora. Resolvem voltar para a sua cidade natal, que era um vilarejo, né? Chamado Emaús. Emaús, que ficava a uns 10, 12 quilômetros de Jerusalém. E certamente eles não pegaram o ônibus, não pegaram com o Uber, não pegaram o carro, não pegaram nada, foram a pé. Isso leva tempo. 12 quilômetros a pé. E justamente enquanto eles iam pela estrada, o dia foi caindo. O dia foi caindo, já ia terminar o dia, porque o dia para o judeu terminava com o aparecimento da primeira estrela vespertina. Isso podia ser, dependendo da estação do ano, podia ser 5 horas da tarde, podia ser 6 horas da tarde, enfim. Quando aparecia a primeira estrela, terminava um dia e começava o outro. Isso normalmente durava 12 horas. Né? Então, o que ocorre? Ocorre simplesmente o seguinte, então estava lá. O dia ia se pondo. Isso aqui é a primavera, na realidade, lá no hemisfério norte. O dia já estava se pondo. Isso aqui é como se fosse um mês de abril para nós.
Então, esses dois discípulos de Jesus iam pela estrada, cabisbaixos, taciturnos. Aí, de repente, uma terceira pessoa, Jerusalém estava cheia de gente, e a Páscoa tinha passado, então todo mundo se dispersou. Ir pelo caminho não era nenhuma novidade. Eles pegaram o embalo dos outros, mas na realidade, esses dois discípulos de Jesus, na realidade, estavam fugindo de Jerusalém. Então, fugir de Jerusalém é fugir do local onde o Senhor, o amado Jesus, tinha sido crucificado. Metaforicamente ou simbolicamente, eles estão dando as costas para Jesus. Jerusalém está aqui e eles iam para lá. Então Jerusalém ficaria atrás deles. Eles estão dando as costas para aquilo que tinha acontecido lá. Portanto, num certo sentido, se nós formos ser rigorosos, num certo sentido, eles estão negando Jesus. Da mesma maneira que Pedro havia negado Jesus, só que Pedro negou com palavras. Eles estão dizendo não. Quer dizer, aquele Jesus que nós esperávamos, na realidade não era Jesus. Não era o Messias que nós esperávamos, porque o Messias que nós esperávamos era todo poderoso. Ele teria destruído os inimigos deles. Ele era um guerreiro salvador. Nada disso. Ele morreu na cruz. E pior, não só morreu na cruz. Se ele morreu na cruz, é porque ele era, na realidade, não o Messias que nós esperávamos, mas, como diz a lei, um maldito de Deus. Isso tem que ficar bem na nossa cabeça. Jesus foi crucificado e, por ter sido crucificado, era considerado, e sendo um judeu não era crucificado. Ele não foi crucificado pelos judeus. Os fariseus não entendiam assim. Ele foi crucificado pelos romanos. Foi Pôncio Pilatos que o mandou para a cruz. Mas isso é uma outra história. Então o que nós temos aqui é o seguinte: Jesus morrera segundo a lei judaica, a Torá, o Deuteronômio, não é? Ele morrera como um maldito de Deus. Isso estava na profecia de Isaías, que o servo de Javé não iria ser reconhecido como homem e acabaria morrendo como um maldito. Quer dizer, iria à cruz. Então aquele que viera como a grande esperança, que durante 3 anos só fizeram aumentar essa esperança de que ele salvaria todo mundo, tanto que ele foi recebido como rei em Jerusalém, não é? Naquele domingo de Ramos, morreu na cruz, dias depois. Então, na realidade, ele era igual a qualquer um outro. Não era necessariamente aquele que dizia assim, e se não é, então vamos dar as costas para lá e vamos embora. Onde é que está a fé? Será que nós não agimos da mesma maneira? Quando há um simples contratempo, que eu vou chamar de dor na ponta do dedo, ou dor na ponta do dedão do pé, nós simplesmente fazemos disso uma tragédia da nossa vida? Quando Jesus diz, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz diariamente, renegue-se a si mesmo, quer dizer, dispa-se do seu orgulho, dispa-se dos seus desejos de grandeza, assuma a humildade do Filho de Deus, tome a sua cruz e venha atrás de mim. Quer dizer, Jesus não ofereceu uma vida de facilidades, é uma vida de dificuldades, é uma vida de cruz. Isto serve para você, para mim especialmente. Quando Jesus diz isso, é porque é na cruz que a gente tem que ver a glória de Jesus. E por isso nós temos que
de carregá-la conosco. O que fizeram esses discípulos de Emaús? Fizeram exatamente o oposto. Não, eu não quero a cruz. Se eles vão embora para a sua cidade, eles dão as costas à cruz. E dar as costas à cruz é abandonar Jesus. Abandonar Jesus é fazer o mesmo que Pedro fez, negando-o. É isso. E era assim que eles estavam quando iam pela estrada. Lá pelo caminho, lá no entroncamento de estradas, aparece um outro camarada que se junta a eles. E eles então travam uma conversa, sendo que os dois, um dos dois que tem a palavra, ficam surpresos que aquele peregrino que estava em Jerusalém para a Páscoa, era igual a eles, não soubesse o que tinha acontecido naquela Páscoa. Aí eles começam a falar de Jesus, mas começam a falar nostalgicamente, como se Jesus fosse uma coisa do passado, e de um passado muito recente que era longínquo, porque nós pensávamos que ele fosse o Filho de Deus. Isso eles não chegaram a falar, mas nós pensávamos que ele fosse um grande profeta. Quer dizer, eles expressam, não com essas palavras, mas esse sentimento. E como no final ele foi para a cruz, então na realidade ele não era nada disso. Aí, e eles ainda chamam a atenção do peregrino. Será que tu és o único estrangeiro em Jerusalém que não sabes o que aconteceu nesses últimos dias? Aí eles falam de Jesus, elogiam, mas é um elogio, cobrem Jesus de elogio, mas um elogio sem sentido, porque no fundo eles achavam que Jesus, na realidade, não era exatamente aquela pessoa que eles esperavam que fosse, porque ele morreu na cruz. Aí o estrangeiro é um estranho, o estranho que vai com eles, vira assim, escuta aqui, será que vocês são tão tardos, tão lerdos de pensamento? Será que vocês são tão duros, têm uma cabeça tão dura, que não entenderam o que dizem as Escrituras acerca do Filho de Deus, acerca do Messias, que deveria fazer? Aí Jesus começa a repassar com ele tudo o que ele tinha vivido e tudo o que esses dois tinham testemunhado. Mas ainda assim, na estrada, o que acontece? Nada. Não há nenhuma reação da parte deles em relação àquela pessoa. Eles não reconhecem quem é na realidade aquela pessoa que ali está. Aí um deles, para honrar o dever supremo da hospitalidade, já chegando a casa, o dia está se pondo, eles convidam o estranho, a ir com eles, tomar uma refeição com eles. E o estranho aceita. Vejam bem, primeiro contou toda a história de Jesus, chamou-lhes a atenção, não adiantou nada. Mas ao ser convidado para ir para casa, porque ele deu a impressão que ele ia pegar outra estrada, aí um deles, com toda a educação, com todo o respeito, com todo o carinho, pede para ele ir à casa, para que ele pudesse fazer a refeição com ele, porque o dia estava se pondo. Era deles, hábito, era deles, porque estava na lei também, fazer isso. Aí o estranho, o que até então era um estranho, foi. Tá bem, eu vou. Aí foi. E lá, na hora da refeição, é o estranho que pega o pão, levanta o pão para o céu, faz uma oração de agradecimento a Deus, até aí,
tudo direitinho. E ao voltar com o pão, depois da operação, ele parte o pão. E reparte o pão. Não é isso que nós fazemos na consagração e na hora, pouco antes da comunhão? Não é isso? O pão não é consagrado, o pão não é partido, e o pão não é repartido, é a nossa comunhão quando nós vamos comungar. Nesse momento em que Jesus, porque era Jesus na realidade, mas não era Jesus que eles tinham conhecido, era o mesmo Jesus, mas diferente, porque ele estava ressuscitado. Era Jesus ressuscitado que estava ali diante deles. No momento em que ele fez isso, ele desapareceu. Conta-nos São Lucas aqui, do capítulo 24, versículo 25 até o fim. É o único evangelista que conta isso. Porque Lucas, uma das suas características, é exatamente a de ser o evangelista da misericórdia de Deus. E isto aqui é um exemplo de misericórdia com aqueles duros de cerviz dura, aqueles que se prendem às coisas materiais, às coisas passageiras, às coisas efêmeras. Jesus ressuscitado está mostrando que ele não é efêmero, ele não é passageiro, é o único que fica. E é o único que quer ir conosco, porque ele foi com eles. Pelo caminho, pela estrada. Ele foi com os... Não foram os dois discípulos que chamaram Jesus. Foi Jesus que foi atrás deles. Foi em busca deles. Para trazê-los de volta. Tanto isso é verdade que Jesus desaparece. Aí os olhos se abriram, a mente se abriu, eles reconheceram que aqui no partir do pão e na partilha do pão, quer dizer, prova de amor, eles reconheceram Jesus. E veio à lembrança deles o que o estranho tinha dito. Ele não disse que teria que morrer e 3 dias depois ele ressuscitaria? Pois este é o terceiro dia. Aí eles reconhecem Jesus ressuscitado. Ficam aparvalhados. O que eles fazem? Voltam para Jerusalém. Quer dizer, Jesus, por misericórdia, foi a eles. Eles que tinham voltado as costas para Jesus. Jesus foi buscá-los. Com toda a paciência, explicou-lhes o que as Escrituras diziam. Com toda a paciência, aceitou-os nas suas falhas, no seu negacionismo, nas suas fraquezas, e perdoou-os. Voltem, e eles aí por eles, liberdade deles, eles podiam ter ficado, mas estavam em casa. Não, fizeram os 12 quilômetros de volta, a pé, no mesmo dia. Foram 12 na ida e 12 na volta. E é lá que eles vão dar testemunho de Jesus ressuscitado. Coisa que as mulheres já tinham falado, mas mulher era mulher, não era considerada, era considerado um trapo. Então o que as mulheres falaram precisa ser confirmado. Quando eles contam a história de que Jesus tinha aparecido e como eles reconheceram Jesus na partilha do pão, eles reconheceram Jesus na sua vida, na misericórdia de Jesus com eles. Quando eles contam terem visto Jesus, aí os outros discípulos que não tinham saído de casa dizem: é verdade. Jesus ressuscitado apareceu também a Pedro. Aí eles revelam, eles ficam sabendo que Jesus já tinha aparecido a Pedro, mas já tinha aparecido a Maria Madalena, quer dizer, isso eles sabiam.
Porque as mulheres tinham chegado antes e eles só saíram depois que as mulheres disseram que não tinham visto Jesus lá. E que, portanto, Jesus já não estava mais no túmulo. Se ele não estava no túmulo, é porque se ninguém o levou, obviamente, ele tinha acontecido alguma coisa extraordinária. Só que não entrava na cabecinha dura deles que era a ressurreição. Mas isso foi ato contínuo a todos esses eventos. Passaram-se 21 séculos. A pergunta é a seguinte: você e eu, pessoalmente, e principalmente, acredito que Jesus ressuscitou? Essa é a pergunta que não quer calar. Porque eu só acreditarei no Cristo ressuscitado se eu agir como Cristo ressuscitado. Se eu fizer as coisas que Cristo ressuscitado disse para fazer. Ele disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Aí o Saulo se transforma de uma tal maneira, se converte, é uma palavra, bom, se converte, volta atrás, já diferente, já volta Paulo. Então, para ele, Jesus estava ressuscitado. Para nós, quando nós vemos isso, provas cabais da ressurreição de Jesus, não é ali, acolá, lá não sei aonde, no ano tal, no dia tal, não, é na minha vida, é todo dia. Nós estamos tão preocupados, e quando eu digo nós, é porque eu estou na frente, eu sou talvez mais preocupado do que outros, e não deveria ser. Quando nós estamos preocupados com tudo que está acontecendo, com o peso dos acontecimentos sobre nós, e é claro, isso é muito humano, não podemos deixar de nos preocupar, isso é inescapável. Mas é nesse momento que nós vemos como está a nossa confiança em Deus, como está a nossa confiança no Cristo ressuscitado. Esses são os discípulos de Emaús. O outro encontro, que eu aqui chamo de misericórdia sempre, e eu passo para o lado de cá, já nos leva a uma outra figura, a um outro evangelista, que é São João. O nosso ponto principal está no capítulo número 21, capítulo 21, versículos 24 e seguintes, especialmente, capítulo 21, 24 e seguintes, em São João. Muito bem. É nesse capítulo que Jesus aparece aos discípulos logo depois de ter ressuscitado. Ele tinha aparecido às mulheres, ele tinha aparecido a Pedro, apareceu aos discípulos de Emaús. Esses, vamos citar esses porque são os que nós vimos agora. E também, aí eles estão dentro, estão com as portas trancadas, etc., na tarde daquele dia, quer dizer, na tarde do domingo, na tarde do dia da ressurreição, que foi um domingo para nós. Então Jesus, no meio da tarde, estando eles trancados no cenáculo, com as portas bem lacradas, por medo dos judeus, com medo dos judeus, Jesus repentinamente aparece no meio deles. Jesus ressuscitado, aí aparece para todos, para aqueles 11 que ali estão, e mais os outros que lá estavam, as mulheres, etc. Porque não pense que é só homem, não, tem todas as mulheres. São citadas algumas, mas tinha um monte que ajudavam no serviço. Então Jesus aparece para aquelas pessoas todas, no meio da sala, e diz a palavra principal: Shalom,
que quer dizer, a paz esteja com vocês. Agora, que paz? É a paz que as nações, a ONU está procurando para o conflito da Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia? Conflito que não devia existir, porque a Rússia não tinha que ter entrado no território dos outros. Isso é uma coisa ultrapassada. Mas essa dureza do coração das pessoas e pior da cabeça das pessoas, isso parece que não passa nunca. Então lá foi essa invasão. É essa paz que eventualmente virá, mas será sempre uma paz, entre aspas. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, o então rei da Inglaterra, do balcão do Palácio de Buckingham, anunciou que aquela era uma paz definitiva, que seria uma paz para sempre. Durou 25 anos. Aí começou uma guerra pior, a Segunda Guerra Mundial. Muito bem, depois disso não, já estamos, aspas, em paz, pelo menos de guerra mundial, desde 1945, de maio de 45, e já estamos em julho de 2022, quer dizer, já tem um bom tempo, no nosso tempo cronológico. Mas será que nós conquistamos efetivamente a paz? Não, porque entre mentes houve uma guerra na Coreia, houve uma guerra no Oriente Médio, houve uma guerra no Vietnã e houve outra guerra agora, essa guerra lá na Ucrânia. Então há guerra por tudo que é lado. Paz efetiva nós só conquistaremos se acolhermos Jesus ressuscitado em nós, porque não adianta falar de paz no mundo, se eu não estou em paz comigo mesmo. E isso não foi Jesus que disse, não. Isso quem disse foi um homem chamado Buda. O mundo não terá paz enquanto o homem não tiver paz consigo mesmo. Isso Buda diz 500 anos antes de Cristo. Portanto, é um anseio dessas pessoas mais iluminadas. Então eu devo estar em paz comigo mesmo. Devemos pedir a Deus, na nossa oração, quer dizer, na nossa conversa com Ele, diariamente, mas do fundo do coração, que Ele conceda paz ao nosso coração. Tive um amigo, um sacerdote que foi bispo auxiliar do Rio de Janeiro, que uma vez conversando pessoalmente comigo, ele disse que a minha oração diária devia ser esta: Senhor, enche de paz o meu coração. Senhor, enche de paz o meu coração. Não esqueci essas palavras de Dom Rafael, e eu as pronuncio até hoje: Senhor, enche de paz o meu coração. Gostaria de poder falar isso lá do fundo do coração, sinceramente. Porque muitas vezes a gente fala porque já sabe falar, mas fala mecanicamente. É como quando reza o Pai lá, Pai nosso que está no céu, Ave Maria cheia de graça. O texto está contando, são as contas. Nós vamos contando 1, 2, 3, 4, 5, não é nada disso. Tem que ser do fundo do coração. E isso serve principalmente para mim. Por isso eu estou falando para vocês. Muito bem. Mas então, a paz esteja com vocês. Qual é a paz que Jesus, crucificado, ressuscitado, foi dar para os seus amigos? Ele próprio. A paz de Jesus é Ele mesmo. Eu estou no meio de vocês, eu sou a paz, é esse alívio, esse consolo, esse descanso que vocês vão ter em mim. Venham descansar em mim. Isto é paz. Paz interior. Paz
do coração, paz da mente e paz do corpo. Como para dizer assim, olha, eu estou aqui, eu quero mesmo isso para vocês. Vim trazer-lhes isto, apesar de você ter fugido, de você ter dado as costas, etc. E assim Jesus se revela ressuscitado para os seus amigos mais íntimos, para os seus irmãos, aquele que ele já havia chamado de irmão. Já não vos chamo servos, mas amigos, irmãos. Foi por isso, isso é Jesus falando, hein? Foi por isso que eu ensinei a vocês, quando ele fala Pai, Shalom, ele diz, foi por isso que eu ensinei a vocês o Pai Nosso, para rezar assim, Pai Nosso. É meu Deus e meu Pai. É o vosso Deus e vosso Pai. É isso que Jesus está nos dizendo, que Ele nos diz todo dia. Nós temos o coração e a mente abertos para entender, para acolher isso, não é ouvir só, não. Jesus não está aqui em corpore, perto de nós. Ele está aqui sim, em espírito, mas está presente sim. Onde dois ou mais se reúnem no nome dele, ele está junto. Então quem é esse? Quem é esse Jesus? É esse que aparece e que deseja a todos os seus amigos isto que está aqui. A primeira coisa que ele fala é esta que está aqui, Shalom. Mas Shalom, que é a maneira tradicional de um judeu se saudar, tem na boca, na palavra de Jesus, um sentido todo especial. Paz sou eu próprio dentro de vocês. Sem isso não haverá paz. Porque Jesus nasceu, ele será chamado, já diziam os profetas, e até aí ele concretiza o Antigo Testamento, ele será chamado Príncipe da Paz. É ele que veio trazer a paz verdadeira, ou melhor, a verdadeira paz. Muito bem. Acontece que aqueles 11 não eram 11 não, eram 10, porque um deles, chamado Tomé, ou Thomas, não está presente nessa hora em que Jesus chega. Ele também tinha dado no pé. E quem é esse Tomé? Ele tinha dado no pé. Ele não está com os seus amigos porque ele deram no pé. Agora, é interessante a gente notar o seguinte: o próprio São Lucas, não, é São João, não é Lucas não, é São João, Lucas já. São João diz o seguinte: naquele dia em que Jesus ressuscitou Lázaro, foi uma semana antes da ressurreição de Jesus. No dia que, 2 semanas, foi Lázaro, depois veio Ramos e aí veio a ressurreição de Jesus. No dia da morte de Lázaro e de Jesus ter ressuscitado Lázaro, Jesus não vai logo para Betânia. Lázaro tinha morrido. E disseram a ele, Lázaro morreu. Ele disse, não, ele está dormindo, e continuou lá, ficou lá mais 3 dias. Aí é que ele se dirigiu a Betânia. Mas antes de sair para Betânia, ele diz para os seus, São João capítulo 11, versículos número 13 ao 16. São João capítulo 11, versículos 13 ao 16. Olha aqui. Jesus diz que Lázaro está dormindo. Depois diz, Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele. Imaginem, Jesus diz, Lázaro era um grande amigo de Jesus, Lázaro morreu. Primeiro ele disse que ele estava dormindo, depois ele diz, Lázaro morreu, mas eu estou muito contente de não ter estado lá com ele na hora da morte, porque assim
vocês vão ver e crer. Eles dizem, precisam ver para crer. Então vamos lá. Só que os discípulos, não, eles estavam em Jericó, uma cidade perto, e teriam que caminhar até Betânia, quer dizer, atravessar Jerusalém e chegar a Betânia. Acontece que os judeus já tinham tramado a morte de Jesus. E os discípulos não queriam ir para Jerusalém porque corriam o risco de serem mortos. Se vão matar Jesus, vão nos matar também. Então, por que eu vou morrer por causa de Jesus? Não, Senhor, vamos ficar por aqui. Aí, então Tomé, aparece Tomé, chamado o gêmeo, que é Dídimo, não é que quer dizer o gêmeo, disse aos outros discípulos, olha bem o que esse Tomé falou, gravem isso, vamos nós todos também, a fim de morrer com o Mestre, se necessário for. Esse é o Tomé. Mostra disponibilidade de morrer com Jesus. É corajoso. Vamos morrer. Os outros estão apavorados, não querem ir. Mas Tomé diz com todas as letras, ainda que nós venhamos a morrer, vamos morrer com ele, que é o nosso amigo mais querido, que fez tudo isso por nós, que é o Messias. Vamos lá, vamos juntos. Afinal de contas, quem somos nós? Somos amigos verdadeiros dele ou somos um bando de baratas que só aproveitamos aquilo de bom que ele nos deu, mas ele nos deu de bom tudo e agora está se preparando para dar a sua vida por nós? Isso é naquela época, mas hoje nós podemos dizer a mesma coisa, só que hoje é diferente, ele já deu a vida por nós e continua a dar a vida por nós. Pois é, mas na hora H, aquela em que Jesus mostra que venceu a morte, que aparece ressuscitado, eles veem aquilo, deve ser um fantasma. Deve ser um fantasma. Todos eles pensam a mesma coisa, menos um. Tomé, o disponível, o corajoso, que não está com eles. Não está com eles por quê? Porque como os colegas, os dois amigos deles, os dois outros tinham ido para lá, para Emaús, e Tomé foi para o outro lado. Também deu as costas a Jerusalém. Também abandonou Jesus. Só que Jesus não apareceu a Tomé. E Tomé voltou. Tomé voltou. Voltou porque ele sentiu uma angústia dentro de si. Só que ele fica um tempo fora, quer dizer, é o tempo do discernimento. Tomé deu as costas aos seus amigos. Cadê a coragem? Se ele foi para morrer, ele devia ter ficado lá, devia ser o primeiro, devia estar na frente com o Pedro. Mas não. Ele é o único que não está na sala na hora que Jesus aparece, ressuscitado, glorioso, vencedor da morte. Porque o Jesus que aparece não é um fantasma, não é um espírito, é um homem de carne e osso, igualzinho àqueles que ele conheceram. Tanto que tem as marcas, as chagas das mãos, lá nos pés e no lado principalmente. Mas Tomé não vê nada disso. Aliás, nem ninguém vê. Tomé volta porque ele ficou constrangido com ele mesmo. Ele volta porque ele não gostou da atitude dele. Ele volta para assumir
a sua posição junto aos outros, com coragem. Ele volta porque ele é um indivíduo corajoso. Porque ele se dá conta de que ele estava sendo hipócrita com ele mesmo. Volta para se emendar. E assim ele voltou. Ele voltou. E esse retorno do Tomé, quer dizer, Tomé volta a ser quem ele era antes, aquele que disse, vamos lá morrer com ele. Então ele foi para lá, ele não sabe de nada. Quando ele chega, ele vê todo mundo espantado e todo mundo alegre, num certo sentido. Não vê aquele grupo de pessoas entristecido, acabrunhado, para baixo, completamente derrotado, medroso, não! Ele vê todo mundo para cima, embora surpreso, sem saber explicar exatamente o que aconteceu. Aí um deles diz, olha, o Senhor apareceu para nós, o Senhor ressuscitou, ele apareceu para nós. Tomé, que é um sujeito também realista, com os pés no chão, vai dizer, essa não. Como é que apareceu para nós se eu ouvi pregado numa cruz? Se eu ouvi morto? Se ele foi sepultado? Não é possível, não acredito. Já tive uma decepção muito grande antes com a morte dele. Não quero ser decepcionado outra vez com essa ilusão. Isso foi com certeza uma visão de vocês, uma coisa imaterial, uma coisa absurda. Portanto, eu só vou acreditar se ele aparecer aqui na minha frente e eu tocar as feridas provocadas pelos cravos. Se eu puder chegar com a minha mão nas suas chagas e tocá-las, só assim, segurando concretamente o corpo de Jesus, aí é que eu vou acreditar. Ou seja, só vendo eu acredito. Aí nasceu a famosa expressão ver para crer, que Santo Agostinho transformou muito mais tarde em crer para entender. Primeiro crer, primeiro é a fé. Então Tomé disse isso aos seus amigos, que ficaram calados. 8 dias depois de Jesus ter aparecido, continua relatando São João, os discípulos continuavam no mesmo lugar trancados, mas Tomé estava no meio deles. Aí Jesus se colocou no meio deles outra vez, da mesma maneira. Fez tudo igualzinho. Shalom, shalom, shalom. Então, ele disse a Tomé, dirigiu-se a Tomé, paciência e misericórdia. Paciência com Tomé também, mas misericórdia sempre. A misericórdia em Cristo é sempre o primeiro de tudo, porque decorre do amor. Decorre do amor. Jesus amou os seus e amou-os até o fim. E até o fim, quando os seus, quer dizer, os amigos dele, chegam ao fim do caminho e agem como se fosse o fim da picada. As suas ações são todas de fim de picada. Porque ao invés de acreditarem, não. Onde é que está a fé? Aí Jesus se dirige a Tomé, direto para ele. Jesus não estava lá, mas veio para falar com Tomé. E ao falar com Tomé, fala com cada um de nós. Tomé, vem aqui. Olha as minhas mãos. Põe o teu dedo nelas. Estende a tua mão e põe-na
no meu lado. E não duvides. Acredita. O texto vai além e diz assim: então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Dómi-nos meus e é Deus meus. O que fez Tomé? Esticou a mão e botou em Jesus. Muito lá atrás eu achava que ele não tinha feito isso não por causa do texto, porque o texto é imediato, diz que ele exclamou meu Senhor e meu Deus, só de ver, tá bem, só de ver, mas hoje eu já acho que ele foi lá e botou a mão, porque ele viu, ele acreditou. Foi isso, por ter posto a mão, que eu acho que levou Santo Agostinho a fazer diferente. Santo Agostinho a enunciar a sua famosa lei: acredita e entende. Entende para acreditar. Primeiro acredita. A fé vem antes. A fé está acima de tudo. Mas como eu disse, Jesus foi paciente também com Tomé. Porque Tomé tinha renegado Jesus, tinha dado as costas a Jesus, como fizeram os outros dois de Emaús. Deus é sempre paciente. Lembra lá de Abraão? Foi pedindo, testando a paciência de Deus. Quer dizer, ele foi perseverante, ele foi insistente na oração. É assim que a gente tem que ser. E Deus vai mostrando a sua paciência. Aqui foi a mesma coisa. Com os discípulos de Emaús nós vemos isso. Paciência e misericórdia. Aqui Deus também é paciente com Tomé, mas é sempre misericordioso. Por isso, misericórdia sempre. E assim chegamos ao fim da nossa série. Paciência sempre. Misericórdia com Pedro, misericórdia com Saulo, quer dizer, Paulo, misericórdia com os de Emaús e também. Isto é um símbolo da misericórdia de Deus para conosco. Não devemos duvidar nunca da misericórdia de Deus, que ela está acima de tudo, porque o amor de Deus está acima de tudo e é infinito. Foi isso que levou São Bento a dizer também: não duvides nunca da misericórdia de Deus. Não deixes de esperar nunca a misericórdia de Deus. Nunca deixes de esperar a misericórdia de Deus. Ela está acima da nossa capacidade, do nosso entendimento, da nossa humanidade. Porque Deus é humano como nós, Jesus é humano como nós, mas Ele é divino como Deus. E essa misericórdia do Jesus humano é a misericórdia divina. E a misericórdia divina não acaba nunca. Que ela nos sirva não apenas de consolo, mas que mantenha viva sempre a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, o Messias, o Filho do Deus vivo, aquele que olha para você e para mim e diz: meu irmão, minha irmã, eu te amo sobre todas as coisas. Pois que Ele continue a nos acompanhar, ou melhor, que nós continuemos a seguir na estrada dele, como fez Paulo.
que acabou seguindo na estrada de Jesus. E possamos, como Paulo dizer também, e Tomé, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Salvador. Jesus amado, meu amigo, meu irmão. Que Nossa Senhora, que nos deu Jesus de presente, gerando-o no seu seio, por obra e graça do Espírito Santo. Ela que nos trouxe Jesus, nos ajude a ver em Jesus sempre, não só o seu Filho amado, mas por ser o seu Filho amado, o nosso irmão. Porque, afinal de contas, Jesus deu-a por mãe a nós no alto da cruz. Por isso, digamos com confiança, sempre crescente: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro. Tchau.